Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, professor Hudson falando e dando continuidade aos nossos estudos aí sobre microbiologia. Hoje nós iremos falar sobre curva de crescimento e também de alguns grupos de temperatura, como que a gente pode classificar esses micro-organismos em relação ao seu desenvolvimento conforme a temperatura ambiente, conforme a predileção que esses micro-organismos têm em relação à temperatura ambiente, tá certo? Mas antes de tudo a gente vai falar da curva de crescimento, tá? O que é a curva de crescimento? Essa curva de crescimento que a gente vai falar hoje, obviamente ela se dá, essa forma que a gente observa, quando a gente faz esse experimento em laboratório, tá? Então ela é uma curva de crescimento padrão de micro-organismos em meio de cultura. Obviamente que no meio ambiente, numa matéria orgânica ou micro-organismos que esteja infectando uma pessoa, um paciente, ela vai apresentar uma curva de crescimento um pouco diferente, né? Mas se faz necessário para a gente entender isso aqui, até entender a taxa de replicação, velocidade de multiplicação, ou seja, de como que vai se dar um desenvolvimento no caso de uma infecção microbiana, tá? Para que aí possa se tomar outras ações. Obviamente, lembrando que tanto no ambiente ou em uma infecção em um organismo, né, o ambiente tem alterações em relação à temperatura, o pH, o mesmo em um organismo, seja num organismo animal, vegetal, né? E aí quando eu digo animal, o ser humano se inclui nesse grupo também, tá? Mas vamos lá entender então o que é essas curvas de crescimento, como que é essa curva de crescimento, o que ocorre em cada fase dessa curva de crescimento. Para ficar um pouco mais fácil, acho que para a gente entender e vocês acompanharem o que é uma curva de crescimento, eu vou passar ela de uma forma bem rápida para a gente ver todas as etapas e aí depois eu volto explicando cada etapa para que aí vocês possam ter um entendimento do que eu estou falando, tá? Então aqui eu montei um gráfico no Excel e exportei aqui para o PowerPoint, tá? Então aqui na coluna, no eixo, né, perdão, no eixo Y, né, nós temos um número de 0 a 6. Imagine que esse número aqui é um número de quantidade de células microbianas, né? Coloquei de 1 a 6, mas poderia ser 1000, 2000, 3000, 4000 e assim vai, tá? Ele é só para a gente ter uma ideia de proporção aqui em relação ao número de células, tá? Não está aqui ilustrado o eixo X, tá? Mas sempre que eu saio aqui do zero, nessa última linha aqui, vamos adotar que essa linha aqui também, essa última aqui de baixo, seja meu eixo X. Conforme eu vou andando aqui, vai passando o meu tempo, tá? Então esse eixo X aqui seria o meu tempo, tá? Então aqui seria, vamos colocar assim, hora 0, hora 1, hora 2, 3, 4, 5, 6 horas depois, tá? E aí essa curva de crescimento a gente divide ela em 4 fases, tá? Fase lag, fase log, estacionária e declínio. Existem outros termos para essas fases e aí eu vou falando para vocês conforme eu for explicando para vocês entenderem, tá? Então a primeira fase é a fase lag, também conhecida como fase de adaptação, tá? Onde o micro-organismo chega naquele local onde ele vai colonizar, tá certo? A fase seguinte, a fase log ou logarítmica, onde tem um grande multiplicação celular. A fase seguinte é a fase estacionária, tá? E a última fase é a fase de declínio, também conhecido como fase de morte, onde os micro-organismos, então, por algum motivo, vêm a óbito, né? Começa a ter algo acontece aqui e é o que eu vou explicar para vocês, tá? Então, essa aqui seria uma curva de crescimento. Obviamente, como eu fiz ela no Excel, ela fica retinha, né? Toda quadradona, tá? Lembrando que a curva de crescimento, ela tem as curvas, literalmente, né? Suave, não é quadrada, né? Desse jeito aqui. Mas é só para a gente entender e para ficar didático para nós. Então, voltando aqui. Na fase lag, é a fase, como eu falei, a fase de adaptação. É a fase que o micro-organismo está chegando naquele local, seja ele num paciente, seja ele em qualquer, né, uma matéria orgânica na natureza, seja onde for. É a fase onde ele está chegando. É a fase onde ele vai se adaptar a esse meio, entender quais são os nutrientes que ali estão disponíveis e a forma que ele pode buscar uma nutrição, tá? Nesse primeiro momento, a gente assume que não há uma multiplicação celular, ou seja, não há um aumento de número de células. Tá? O número de células é praticamente insignificante, o número de células novas que surgem ali. Da mesma forma, a gente também assume
que não há número de células mortas, ou seja, praticamente não há nenhuma célula morrendo ali, porque é a fase, como eu disse, ela está se adaptando. Pode ser que uma célula nova surja ou uma célula morra, pode ser que aconteça, mas para fim de contabilizar isso aqui para nós, ele é um número que acaba sendo insignificante, tá? Aí vocês vão falar, professor, mas eu estou vendo uma leve inclinação aqui. Essa inclinação se dá aqui, obviamente, por dois fatores. É comum, sim, ter um pouco ali de multiplicação celular, mas muito baixo, mas ela também se dá pelo tamanho ou aumento da célula microbiana, tá? Então, por exemplo, uma bactéria, vamos adotar que seja uma bactéria que a gente está fazendo o estudo. Então, ela vai começar a multiplicar todo o seu conteúdo intracelular para depois que comece a multiplicação celular. Então, nessa fase aqui, a gente também assume que nesse estudo aqui, por ser um meio de cultura, a gente diz que a quantidade de nutrientes disponível tem uma grande quantidade, tem alta quantidade de nutrientes. A gente também assume que o metabolismo do micro-organismo está alto, tá? Ele não está se multiplicando, mas ele está preparando todo o seu conteúdo, ele está multiplicando o material internamente, tá? Então ele está aumentando em tamanho, tá? Essa é a fase lag ou fase de adaptação. A fase seguinte é a fase log, ou fase logarítmica, ou também conhecida como fase exponencial. Aqui sim, né, já passou a fase anterior, é a fase que, né, de adaptação, ou seja, quando o micro-organismo estava se preparando para a fase seguinte. Qual que é a fase seguinte? De multiplicação. Então ali tem muito nutriente, então o nutriente tem a vontade, tá? Já se adaptou, já sabe como extrair os nutrientes. O metabolismo está alto, tá, né? Todo vapor ali tem muito nutriente para ele ali, e a taxa de multiplicação celular também está alta, porque tem todas as condições essenciais para aquele micro-organismo fazer a sua multiplicação celular. Número de células mortas a gente assume que não tem, ou se tiver é muito insignificante, é desprezível, tá? Tá nascendo lá 100 mil células bacterianas por cada 10, 15 minutos e está morrendo uma célula, tá? Isso ali não vai interferir nessa curva. Por isso que a gente chama de fase log, né? Vai multiplicando lá 2, 4, 8, 16, 32, é muito rápido, tá? Então o tempo vai passando aqui no eixo e vai aumentando a população. Obviamente que por você estar no meio de cultura, esse nutriente uma hora vai acabar, tá? Estão consumindo ali. Não só o nutriente vai acabar, mas vai ter o resíduo metabólico desses micro-organismos. Vai ter alteração de pH nesse meio de cultura. Outras condições vão começar a surgir e não vai deixar, ou melhor, não vai deixar não. Não vai ter mais aquela condição tão favorável do que a fase anterior, que as fases anteriores, tá? Que é o que a gente chama de fase estacionária, porque já começa a faltar nutrientes, o meio de cultura já começa a ter uma alteração de pH. Aqui a gente assume que o número de células mortas equivale já ao número de células novas. Então está nascendo uma quantidade e proporcionalmente está morrendo o mesmo tanto. O metabolismo aqui das células microbianas, a gente já começa a dizer que ele está reduzindo, obviamente porque não tem nutriente para todo mundo, então o metabolismo ali já começa a dar uma baixada ali, tá? Principalmente para aqueles micro-organismos, vamos dizer assim, que estavam lá no começo, tá? Porque por volta deles ali o nutriente já acabou, tá? Por isso que acontece de uma parte estar multiplicando e uma parte estar morrendo. Aqueles primeiros micro-organismos que ficaram consumindo aquele meio de cultura inicial, conforme ele vai irradiando esses micro-organismos, os que estão vindo novos na margem tem nutrientes para eles. Os que ficaram lá no centro, vamos dizer assim, que a gente inoculou no centro esse meio de cultura, essas bactérias no meio de cultura, essas bactérias ali vão começar a morrer porque já foi consumido todo aquele micro-organismo ali, tá? Então o metabolismo a gente assume que começa a baixar, nutrientes já começa a ficar escasso, número de células novas e de células mortas são equivalentes, e aí conforme o tempo vai passando, vai acabando mais e mais os nutrientes, né? Os micro-organismos estão consumindo, até chegar a um ponto que essa quantidade de nutrientes ela já não é satisfatória para quase ninguém, vem a fase seguinte, que é a fase de declínio ou fase de morte celular, tá? Aqui o nutriente já começa a ficar escasso, praticamente nulo, né, a zero, tá? Então começa a morrer todos os micro-organismos, que é o inverso da fase log. Então o número de células mortas é muito maior do que o de células novas. A gente assume que nem existe células novas aqui, né? Aí é o inverso, está nascendo uma, mas está morrendo 100 mil. Então é proporcionalmente inverso, tá? O metabolismo das células bacterianas estão praticamente o mínimo possível para tentar se manter vivo ali,
tá? Então, nutrientes não tem, metabolismo praticamente, né, o mínimo possível, número de células mortas é elevadíssimo e número de células novas a gente assume que não há. E aí isso vai acontecer até acabar os micro-organismos daquele meio de cultura, ou que você pegue esse micro-organismo aqui e reintroduza num novo meio de cultura. E aí começa tudo novamente. Fase lag, de adaptação, log, estacionária e de declínio. Tá? Isso aqui é a curva de crescimento. Tá? Isso para qualquer micro-organismo. Obviamente que isso aqui a gente observa em laboratório, onde tem nutrientes, né? Um meio de cultura ele tem a quantidade de nutrientes essencial para o micro-organismo se desenvolver. A temperatura também tem temperatura ideal, né? pH, tudo controlado, tudo, vamos dizer assim, do bom e do melhor para o micro-organismo. A não ser a partir do momento que eles consomem, né? Começam a consumir quase que tudo ali, e aí isso aí vai alterando o pH, faltando nutrientes, até começar a fase de declínio. Tá certo, pessoal? Então isso aí era a fase, a curva de crescimento. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho relacionado dessa curva de crescimento aos grupos de micro-organismos em relação às suas temperaturas. Tem micro-organismo que prefere temperaturas mais baixas, outras temperaturas ambiente e outros temperaturas mais quentes. E aí a gente tem um nome para classificar esses grupos de micro-organismos. Tá certo, gente? Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.